Shalom, meus amigos, bem-vindos ao nosso curso de Hebraico Bíblico, módulo Bereshit, onde você terá um conhecimento básico da língua, mas esse nosso básico, algumas pessoas já dizem que é avançado. Alguns dos nossos alunos, nós tivemos centenas de alunos nesse curso já, e o nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação desse curso para que você tenha aí uma base, para que você possa se guiar, saber com clareza quais os objetivos, desse curso de hebraico bíblico, tá? Não é para simplesmente você aprender ali o alfabeto hebraico, as vogais. Não é só para você aprender a ler em hebraico. A Bíblia, ela faz parte do mundo da linguagem e da escrita. Tá? Ela não é apenas um livro religioso. Sim, a Bíblia é um livro religioso, mas ela também ela está inserida no mundo da linguagem. Foram escribas, que editaram, que escreveram. Moisés, por exemplo, ele era filho da filha de Faraó, ele tinha um conhecimento muito elevado, um conhecimento culto. Então ele usou todo o seu conhecimento de poesia. Imagine, como um príncipe do Egito não foi ensinado, nessas ciências da linguística, da semântica, da estilística, e a gente percebe isso. Se você pegar os livros de Moisés e você analisar o hebraico bíblico deles, você vai ver que é uma linguagem bastante rebuscada, bastante culta, com muitas figuras de linguagem. Então você percebe que o texto da Bíblia é um texto literário, é um texto poético. Os maçoretas depois, já na nossa era, ali no século 7 até o século 9, depois da Era Comum, depois de Cristo, eles marcaram toda essa característica poética com sinais. A gente vê esses sinais, a gente percebe que a Bíblia é uma grande canção. Aqueles sinais foram feitos para que o texto fosse cantado, num tipo de canto religioso que até hoje os judeus ortodoxos utilizam. E a gente vê, então, que é uma grande poesia. Então a gente precisa compreender também a Bíblia como esse grande texto literário que precisa ser interpretado. Tá? Interpretar um texto bíblico significa buscar quais eram as possíveis intenções do narrador. Tá? E isso se faz buscando nas entrelinhas desse texto, porque esses textos têm diversas plurissignificações da linguagem, são muitos significados e muitas vezes esses significados estão no sentido conotativo, um sentido figurado. Nós vamos ver sobre conotação, denotação, vamos ver sobre semântica, vamos iniciar na estilística, vamos ver como essas plurissignificações estão por todo o texto bíblico, fazendo dessa linguagem bíblica uma grande poesia que precisa ser interpretada. Porque quanto maior a riqueza literária, maior é a possibilidade de um mesmo texto ter mais de uma significação. No final dessa introdução ao curso, eu vou mostrar para vocês algumas frases que vão ilustrar melhor esse tipo de plurissignificados que um texto pode obter. Nós vamos usar até a língua portuguesa, tá? Não vou usar aqui o hebraico, porque esse vídeo ele está destinado a alunos que nunca tiveram contato com o hebraico. Se você nunca teve contato com o hebraico, não se preocupe, o nosso curso vai te atender. Se você também já teve contato com o hebraico, nós também iremos te atender, tá? Mas o nosso curso é preparado para pegar uma pessoa que nunca teve contato com o hebraico, para ela ser alfabetizada, para ela passar a ler os textos bíblicos em hebraico. O texto bíblico original, gente, em hebraico, ele é altamente literário e poético. E aí vem a pergunta: se o texto bíblico ele não é apenas algo religioso, ele também é literário, ele é poético, e essa poesia carrega em si mesma significados espirituais riquíssimos, nós não estaríamos perdendo
algo do texto bíblico, se nós não conseguirmos enxergar esse estilo literário e poético do hebraico bíblico, acredito que sim, tá? Como é que nós poderíamos interpretar o texto bíblico com a ajuda do hebraico bíblico? Bom, para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês aqui nesta introdução ao curso o que nós iremos estudar, tá? Nós vamos estudar, nós vamos aprender a interpretar o texto sagrado com a ajuda das diversas características, as diversas estruturas, né, que compõem toda uma linguagem, toda uma língua, tá? Nós não vamos nos ater apenas no sentido religioso do texto. Claro que nós vamos também levar em consideração a fé, claro, porque é importante a gente saber que a Bíblia é um livro de fé, é um livro que traz a fé, né, faz a fé nascer nos nossos corações. Mas nós também temos que atentar que a Bíblia é um texto que faz parte da linguística, que nela nós encontramos elementos da língua, tá, em que ela foi escrita, tá? Por isso nós vamos falar sobre fonologia no nosso curso, vamos usar a morfologia, a estrutura das palavras, vamos usar a sintaxe, né, a ordem com que essas palavras são colocadas no texto. Isso traz consequências para a interpretação. A gente vai falar de semântica. A semântica é uma área da língua, da gramática, que vai estudar os significados, né? Isso é importante porque as palavras assumem diversos significados de acordo com o contexto. E nós vamos falar da estilística do texto também. E já já nós vamos ver um pouquinho mais detalhado cada pontinho desse, né, cada estrutura dessa que nós acabamos de falar aqui. Tá? Só para você ter uma ideia da linguística, quando nós estudamos a fonologia, nós vamos ver em hebraico bíblico o som e a letra. Né? Nós vamos começar pelo alfabeto hebraico, nós vamos falar das vogais, das semivogais, das consoantes, né? Nós temos consoantes enfáticas, consoantes sibilantes. Olha só, as consoantes sibilantes, elas são altamente poéticas, elas são usadas no texto. O som das próprias consoantes sibilantes, há passagens que são utilizadas em reforço ao próprio conteúdo do versículo. Tá? O próprio som que se faz em hebraico reflete um pouco da história que está ali descrita naquele versículo que você vai ler. E você vai aprender isso, você vai reconhecer isso no texto. Isso vai enriquecer o seu conhecimento, a sua interpretação. Tá? Na fonologia, nós falamos das sílabas, né? Sílabas abertas, sílabas fechadas, a divisão silábica em hebraico, como isso influencia na compreensão dos verbos. Tem verbos que são mais intensivos do que outros, né? Então você vai poder ver um verbo intensivo e entender o sentimento das palavras de determinados personagens quando eles usam estes verbos intensivos, né? Pedidos de perdão, pedidos de misericórdia, né? Pedidos por cura. Você vai ver como esses verbos são utilizados ali na linguística do hebraico bíblico. Eu gostaria de falar também que nós vamos ver sobre morfologia, nós vamos estudar a estrutura das palavras em hebraico e nós vamos ver como essas estruturas se relacionam com os significados, como as desinências, os radicais, os afixos, que são os sufixos, os prefixos e os infixos, como isso influencia o radical para trazer novos significados para as palavras em hebraico, né? Muitas vezes ali o narrador ele brinca com as palavras, modificando os seus significados, acrescentando desinências, acrescentando afixos ao radical para expressar melhor os seus sentimentos no texto bíblico.
Então, o texto bíblico, quer dizer, o curso do hebraico bíblico nosso, ele começa aqui, começa no alfabeto hebraico, mas ele não vai parar só por aí. Ele não vai ficar só na letra, só nas vogais, né? Ele vai além disso aí. Na morfologia, por exemplo, para que a gente possa interpretar melhor os textos bíblicos, saindo de ficar apenas no conhecimento fonético das consoantes, das vogais, nós vamos estudar a estrutura dessas palavras também, para que a gente possa absorver melhor, né, o significado e interpretar melhor esses textos, né? Saber que há mais de uma interpretação, muitas vezes, para o mesmo versículo, para a mesma palavra. Por isso é importante estudar a morfologia, a estrutura dos substantivos, dos adjetivos, saber a aplicação dos artigos, do pronome, dos numerais, dos verbos. Estudaremos preposições, conjunção, advérbios e interjeições. Então, tudo isso aqui nós vamos estudar em hebraico, fazendo também uma comparação com a nossa língua portuguesa, tá? O curso ele é curso de hebraico bíblico, mas a cada aula dessa nós fazemos uma revisão da língua portuguesa para que você não fique perdido, porque nós temos alunos que muitas vezes já deixaram de estudar há muito tempo, que terminaram a escola, tá? Já há muito tempo que não veem essas nuances gramaticais, essas estruturas gramaticais da língua portuguesa. É importante que a gente tenha isso como referência para então mergulhar no hebraico bíblico com mais confiança e com mais certeza. Então, só para vocês terem aqui uma ideia, na nossa aula de Shoresh Mishkal, né, de raízes e padrões de vogais, tá? Nós temos aqui na nossa tela palavras com o mesmo radical e com sufixos, prefixos, infixos, né? São os afixos que estão ali em torno do radical, né? Pegando um radical que tem a ver com trabalho e trazendo novos significados, né, que se relacionam entre si, né, como ação, servo, devoto, trabalho, um trabalhador doméstico. Então está tudo ligado pelo radical, ok? Então isso aí para vocês terem uma ideia de como é lá dentro do nosso curso. Tá tudo muito bem ilustrado, usando a psicologia das cores para destacar as partes que nós queremos explicar para os nossos alunos. Nós temos aqui mais uma tabela. Essa tabelinha é quando nós falamos das terminações dos substantivos na parte de morfologia. A gente vê o que é um substantivo plural, feminino, masculino. Aqui tem mais uma tabelinha que nós mostramos a concordância nominal, tá, dos substantivos e adjetivos, feminino e masculino, tá, no singular e no plural. Então nós temos aqui toda uma tabelinha. Eu sei que para muita gente não está conseguindo entender isso aqui agora, porque está em hebraico, né? Mas você vai ser capaz, neste curso, nesse primeiro curso, de ler todas essas palavras que estão aparecendo aqui, tá? Nós temos aqui, ó, também isso aqui do módulo 1, tá? Nós falamos aqui do artigo definido, aqui nas guturais, tá? Então você pode ver que é tudo bem colorido, bem destacado, vai ser tudo muito bem explicado. Então você pode ficar tranquilo que com o nosso curso você vai aprender hebraico bíblico. Veja as preposições, nós usamos as cores para destacar, tudo em ordem, tudo muito bem explicado nos slides. Você poderá adquirir a nossa apostila, né? Se você tiver esse desejo, nós enviaremos para você pelo correio, né? Ali com a nossa capinha plástica, impressa no papel de melhor qualidade, tá? Então vai ser tudo muito bem colorido, tudo muito bem destacado, usando a psicologia das cores para estimular a memorização, tá bom? Nós temos as nossas tabelinhas quando a gente for estudar os pronomes, né, na parte de conjugações verbais. Então vai ter tudo bem esquematizado, preparado para estimular a memorização. Aqui a gente tem um exemplo da parte de conjugação verbal, tá? É claro que quando você estiver alfabetizado em hebraico, você vai conseguir ler isso aqui tudinho que a gente está mostrando na tela em hebraico. Então você vê que está tudo bem dividido. Nós temos aqui, ó, a segunda pessoa do plural, voz, masculino, tá? E aí
Isso vai facilitar, né, o aprendizado, a memorização, o entendimento da gramática hebraica, para que a gente possa avançar e além da gramática e partir para a parte de significado, de semântica e de estilística também. Isso vai melhorar a nossa interpretação do texto, nosso entendimento, de a gente conseguir extrair os sentidos também espirituais que estão presentes no texto bíblico. Nossa aula começa sempre com os tópicos, nós ilustramos bem aquilo que nós queremos que o aluno saiba no final da aula, então essa enumeração dos itens que nós iremos estudar, como está aqui nessa tela agora, vai mostrar os objetivos da aula, o que nós queremos que vocês saibam quando terminar a aula. Nós teremos exercícios, tá? Exercícios de leitura, exercícios de escrita, e vocês vão entrar em contato com a gente. Nós estaremos alcançáveis pelo WhatsApp, pelo Telegram. Vocês irão fotografar, né, os exercícios escritos e vão mandar para a gente. Vocês vão fazer exercício de leitura e vão mandar para a gente poder avaliar, corrigir, e no final a gente vai dar uma notinha para vocês, deixar numa tabelinha no histórico escolar, para que no final do curso, né, quem obter ali a média 5, a média mínima, vai poder receber o seu certificado digital, tá? Então veja que não é qualquer pessoa que consegue o nosso certificado, porque tem avaliação, tá? Além dos exercícios, dos exercícios de leitura e de escrita, você vai fazer uma provinha com a gente também. Então é um curso que vai ter correção, né? É um curso sério, que vai exigir que a pessoa realmente estude para que possa receber o seu certificado. Tá? Veja aqui que é muito bem ilustrado. Vamos falar sobre a história do alfabeto hebraico. Nosso vocabulário também é ilustrado, usa a psicologia das cores. Depois a gente passa para a sintaxe, né? A gente vai falar de frase, oração em período. Vamos falar de concordância verbal e nominal. Você vai ver em hebraico sujeito, predicado, complemento verbal, verbos, tá? Tudo isso aqui, gente, vai ter explicações, revisão da língua portuguesa, mas de forma bem leve, tá? Não vai ficar pesado, para que você possa depois entrar na língua hebraica logo em seguida. Na aula vai ter uma parte de explicação de revisão da língua portuguesa, e depois a gente pega a mesma matéria e aplica em hebraico, tá? Então, vai ser tudo passo a passo, tudo bem explicado, nada vai ficar sem explicação, tá ok? E você vai poder entrar em contato com a gente também para tirar ali as suas dúvidas. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo de como o conhecimento da semântica, da estilística é importante, tá? Então nós temos aqui, gente, olha, a palavra bola, tá? A palavra bola no dicionário, ela tem o seguinte significado, né? É um corpo sólido. Você pode pegar aí qualquer dicionário, até mesmo na internet, você pode consultar. Se você não tiver um dicionário da língua portuguesa, você vai ver que é um corpo sólido, completamente redondo, né? Uma esfera, um globo. Isso é uma bola, é o significado da bola no dicionário, tá? Mas você pode, na própria língua portuguesa, né, usar isso. Comprei uma bola para jogarmos hoje, tá? Então a gente utiliza esse significado do dicionário para falar do objeto, né, do brinquedo bola. Então aqui comprei uma bola para jogarmos hoje, tá? Porém, dentro de um texto, a palavra bola pode semanticamente ter outro sentido, né? Aí vai entrar no sentido conotativo. Nós estudamos isso no nosso curso de hebraico. Por exemplo, aqui uma frase de exemplo, né? Minha mãe não deu bola para as minhas queixas. Aqui bola já não é mais aquele objeto, né? Bola aqui seria no sentido conotativo de ela não deu importância para as minhas queixas. Então veja que a pessoa que, quando ela quer distorcer o texto bíblico, ela isola a palavra, vai ao dicionário do hebraico, traz esse significado e ele usa, né, esse significado isolado, né, do dicionário para
fabricar a sua heresia ou para justificar ali o seu entendimento, às vezes um pouco errado, ou às vezes até mesmo totalmente errado do texto bíblico. Então é importante a gente estudar, né, o hebraico, mas num curso que não se prenda somente ao significado de dicionário. Um curso que fale de semântica, um curso que fale de estilística. É importante a gente falar de estrutura, de morfologia, de fonema, mas também nós precisamos entender, né, o sentido poético do texto bíblico, como neste exemplo que a gente deu aqui. Dentro de um contexto, né, a palavra bola pode ter um sentido diferente daquela do que está no dicionário, tá bom? Então, meus queridos, esse é o nosso convite, tá? Para que você se junte a esse grupo que tem essa paixão, né, de estudar a verdadeira palavra do Eterno. Vamos começar com a fonologia, com o alfabeto hebraico, com as vogais, conhecendo depois a estrutura das palavras, dos verbos, até que a gente chegue na sintaxe, né, para a gente poder entender a organização, né, das palavras hebraicas dentro de um período, de uma oração, né, como a profecia, os salmos estão estruturados, né, como a linguagem da lei, da Torá está estruturada. Existe poesia ali, você vai se surpreender com isso, tá? Tá bom? Então esse é o nosso curso de hebraico. Fica esse convite para você, tá bom? Se você está vendo esse vídeo por uma rede social, nós vamos deixar aqui o link para você se matricular na descrição e nos comentários, tá ok? Se você quiser também, já adquira sua apostila, que é onde você vai anotar nossas dicas de estudo, né? Você vai anotar as dicas em relação à própria aula, e você vai poder também fazer os exercícios, né, a lápis ali, e depois fotografar e mandar para a gente, tá bom? Então, espero ver você na nossa primeira aula do nosso curso de hebraico